Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Primeiro desejando, que todos estejam bem, que sejam bem-vindos à nossa casa, que já estejam recebendo esses estudos maravilhosos que aqui encontramos. Então, para dar início, nós vamos ler uma palavra de preparo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Espírito de Emmanuel, é a de número 16, Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatavam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos reveladouros do erro sistemáticos, invocam o céu sem desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Emmanuel. Então, Emmanuel aqui, falando sobre essas palavras de João, vem nos convidar a endireitar os nossos caminhos. O que é endireitar os nossos caminhos? É a nossa famosa reforma íntima, É a gente modificar. Não adianta ficar pedindo a Jesus, a Deus, para melhorar a nossa vida, para modificar algumas coisas, mas se nós não mudamos a nossa caminhada, se a gente continua do mesmo jeito, se a gente não altera nada, se a gente não muda, como é que as coisas vão mudar? E essa mudança é de dentro para fora, mudança sempre causa dor, ninguém muda sem passar por nada pesado, Porque é a nossa luta contra nós mesmos, A mudança é isso, é a luta contra nós mesmos, não é contra o outro. Então, que essas palavras de Emmanuel possam se calar dentro de nós e que a gente possa começar a mudar os nossos caminhos. Então, agora, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa nos prepararmos ainda mais para o estudo da noite, que possamos colocar na nossa mente a figura do nosso Mestre Jesus, essa figura tão meiga que tantos ensinamentos nos trouxe através do amor, sempre nos perdoando de todos os males que praticamos, sempre pensando que nós ainda não sabemos o que fazemos, mas que possamos mudar esses caminhos nossos, que possamos não só ler, mas aprender e praticar, que possamos nesta noite de estudo, aqui na nossa casa,
levar um pouco dos ensinamentos que o nosso companheiro Clóvis fará nesta noite, pedindo já aos companheiros da espiritualidade amiga que possam envolvê-lo, para que ele possa proferir as palavras que precisamos ouvir, para que possamos endireitar os nossos caminhos. Abençoa, Pai, a todos nós, a nossa casa espírita, aos mensageiros aqui presentes, e assim pedimos a permissão do mentor de nossa casa, Raimundo Cristão, todos os amigos espirituais aqui presentes, e a permissão de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, para que possamos iniciar o nosso estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Cláudia, agora, né? É com você. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. O tema, que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, itens 11 a 17, escândalos. Se a sua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Fala do Mestre Jesus no Evangelho de Mateus. E muita gente não consegue ter esse entendimento. Quando o Mestre fala que se a mão for motivo de escândalo, cortai-a, se seus olhos forem motivos de escândalo, arrancai-os. Mas a doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, essa doutrina consoladora, essa doutrina que tem suas raízes fundamentadas no ensino dos Espíritos, apenas codificado, e muito bem codificado, compilado pelo codificador Allan Kardec, mas que veio dos céus, veio do mundo espiritual. Então, uma doutrina que nós vamos ver o Livro dos Espíritos, ler as obras básicas e vamos ver que são temas atuais. Por quê? Porque Kardec é altamente iluminado pela pleide de espíritos da codificação, faz as perguntas e obtém as respostas. Então a doutrina espírita é essa doutrina que não tem o seu fundamento no homem, O fundamento da doutrina espírita é nos espíritos, é na espiritualidade superior. O que o Mestre Jesus quer nos dizer com essa fala, Então nós vamos ver e observar que o codificador ele selecionou os ensinamentos de Jesus para compor o capítulo com essa questão: os que têm puro coração. Realmente o coração puro caminha conforme as leis divinas e não semeia o sofrimento e a dor alheia, não escandaliza. E o benfeitor espiritual Emmanuel, na leitura de hoje, ele nos fala que para endireitarmos os nossos caminhos. O que é endireitar os caminhos? A Neise falou, é a nossa reforma íntima, é não semear sofrimento, é não semear a dor alheia, é não escandalizar. Por isso que na fala do benfeitor espiritual Emmanuel, ele traz a citação do precursor, de João Batista, onde João Batista traz essa temática, de endireitar o caminho. E nós, que estamos na seara espírita, temos essa obrigação muito mais profunda de endireitar os nossos caminhos. E aí a doutrina espírita, ela nos fala, com muita clareza, com muita nitidez, que não são só os nossos atos, que podem nos escandalizar,
são os nossos pensamentos. E o benfeitor espiritual André Luiz fala que o pensamento ele é vivo, né? Ele atua no lugar onde ele foi endereçado, mas ele volta para quem o endereçou em forma de bem ou de mal. Ou seja, o que o benfeitor espiritual André Luiz quer dizer com isso? Que às vezes nós podemos não praticar um ato mal, mas pensamos e endereçamos àquela pessoa o nosso pensamento ruim. O pensamento vai até a pessoa e retorna. É a lei de ação e reação que preconiza a doutrina espírita. É a lei de causa e efeito. É a lei do karma que falam os nossos irmãos budistas. Então, olha a força do nosso pensamento. Então, se eu plasmo que eu vou ter um dia ruim, com certeza eu vou ter um dia ruim, porque eu vou me desintonizar, vou sair da faixa vibratória dos benfeitores espirituais e vou me ligar às energias, aquelas vibrações inferiores. Por isso que o benfeitor espiritual Emmanuel nos chama a endireitar os nossos caminhos. Para quê? Para que possamos sermos felizes, para que possamos buscar o nosso aperfeiçoamento. E a doutrina espírita, ela fala isso, né? Do nosso aperfeiçoamento. Ela não nos chama a perfeição. Um dia desse um amigo meu falou assim, mas a doutrina espírita é muito difícil, porque ela chama para a gente ser perfeito. Eu falei, não. Ela chama para nós nos aperfeiçoarmos, para nós mudarmos. E não para sermos perfeitos só Deus, só o Mestre Jesus. Nós vamos um dia, né? Como diz o benfeitor espiritual Emmanuel, nas esteiras das reencarnações, um dia nós vamos chegar a uma perfeição, mas uma perfeição relativa. Então o Mestre quer nos dizer com isso, né? Que desse escândalo, né? Porque normalmente nós ouvimos a palavra escândalo e nós vamos associá-la à corrupção, ao desleixo, né, das autoridades, aos erros dos nossos governantes. Mas o que significa a palavra escândalo? Temos necessidade da sua existência? O subsídio da doutrina espírita nos oferece para uma melhor compreensão do tema. Então, escândalo, do grego, escandalon, do latim, scandalum, é a armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. É aquilo que dá o que falar, que causa indignação por ser contrário à moral, à honestidade, aos bons costumes, à justiça, às leis e etc. Então é essa fala do Mestre Jesus, é esse escândalo que o Mestre Jesus fala, né? Então, se a mão for motivo de escândalo, cortai-a. Ou seja, se eu utilizei mal as minhas mãos nesta existência, pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, numa existência futura, eu vou vir com uma deficiência nas minhas mãos. Aqueles cientistas que utilizaram a sua mente para o mal vão vir na próxima existência com problemas mentais, né? Com dificuldades de locomoção. Para quê? Para se fazer cumprir a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Então, o escândalo, né, não é só com os políticos, né, é conosco também, né? Então, no sentido espiritual, né, e moral, é todo obstáculo que a sua conduta
uma pessoa pode representar para a vida ou para a moralidade de outras pessoas. Então, se eu sei que alguém errou, que alguém fez algo errado, se eu quero endireitar o meu caminho, como nos falou o benfeitor espiritual na leitura, eu não posso divulgar, eu não posso julgar aquela pessoa, que é um irmão que errou, que está suscetível a erros e acertos, como nós. Exemplo, os nossos irmãos encarcerados. Nós temos uma certa aversão, né? Nós temos um certo preconceito com os nossos irmãos encarcerados. Não, são irmãos. E o Mestre Jesus disse que nenhuma das ovelhas que lhe foi confiada se perderão. Se nenhuma das ovelhas que lhe foi confiada se perderão, o que vai ocorrer? Aquele irmão nosso que hoje cometeu um crime, um delito e está no cárcere, merece a nossa compreensão. Outro grupo que nós temos aversão, né, dos dependentes químicos, que aí a gente passa com medo, né, a gente passa assim como se tivesse uma lepra, né? E às vezes tem dependentes químicos que têm um coração muito mais puro do que o nosso. Está numa fase, está passando por uma tempestade, merece o nosso amparo, merece a nossa assistência e não o nosso desprezo. E se o Mestre aqui estivesse, né, encarnado, ele estaria ao lado deles. O Mestre não estaria ao lado, não estaria nos banquetes, né? Não estaria com os poderosos, não estaria com aqueles que são abastados financeiramente. Estaria novamente ao lado daqueles que estão à margem da sociedade. Então, é essa reflexão que nós devemos fazer, né? Então, no sentido espiritual, moral, né? Do perdão, do amor, né? Que são os alicerces dos ensinamentos do Mestre Jesus, da caridade. Nesse sentido moral, é todo obstáculo que nós colocamos na vida de alguém. Quando nós tentamos derrubar, né? Colocar o pé ou a perna na frente para derrubar aquele nosso irmão, nós estamos causando escândalo. Nós estamos fazendo o inverso do que o Mestre Jesus nos preceituou, né? Que é a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade. E aí lá em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, o Mestre fala, né? Se vossa mão ou vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os, atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que teres dois e seres lançados no fogo eterno. Se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai e lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e seres precipitados no fogo do inferno. E aí a doutrina nos esclarece, né? Que fogo eterno, que inferno, são estados da nossa alma, da nossa mente, né? Então, se eu estou aqui e sou chamado, né, para o retorno ao mundo espiritual, lá no mundo espiritual eu vou encontrar aquilo que eu plasmei, aquilo que eu fiz aqui na Terra. Então, se eu plantei o bem, se eu plantei o amor, se eu fiz a caridade, eu vou estar no céu, né? Se eu fiz o inverso, eu vou estar no inferno, nas
nas zonas umbralinas, né? E aí muito interessante porque Divaldo estava numa palestra, eu assisti essa palestra online, ele dizia o seguinte, que nós espíritas temos a mania de achar que o umbral foi criação de Deus, nosso Pai. Não, não foi. O umbral, as zonas umbralinas, o inferno que os nossos irmãos evangélicos, que os nossos irmãos católicos, são locais onde aquele grupo de espíritos se afinizam e se encontram. Então é errado nós pensarmos que Deus fez, né, o mundo espiritual, fez lá o nosso lar, né, e do lado de cá fez o umbral. Então se eu fiz coisas boas, eu vou para o nosso lar. Se eu não fiz, eu vou para o umbral. Se nós pensarmos dessa forma, nós estaremos pensando igual ou iguais aos nossos irmãos católicos ou evangélicos. Então, é o estado da nossa alma, né? Céu, inferno, purgatório, nosso lar, umbral, são estados da alma que nós levamos através do nosso corpo fluídico, né? Através do nosso perispírito, que é esse cordão fluídico que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito. Ali estão as nossas vitórias, as nossas derrotas, o bem que nós fizemos, o mal que nós praticamos, e aí nós vamos levar. E aí o mestre, nessa passagem, né, de Mateus 5, capítulo 5, versículo 29 e 30, ele fala, né, que é melhor entrar na vida, né, se o vosso olho não tiver descanso arrancar, ele sai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que tendes os dois e sedes precipitados. Por quê? Porque se nós não aceitarmos no nosso processo reencarnatório vir com aquela deficiência, de nada vai adiantar a nossa vinda. Então nós temos que aceitar vir com aquela deficiência. Para quê? Para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa evolução espiritual. Não é nessa existência, né, arrancar minha mão ou arrancar os meus olhos, né? O mestre falava em parábolas porque o povo naquela época não tinha ainda esse entendimento, né? Aí vem a doutrina espírita nos trazer esses esclarecimentos. Então, muitos de nós guardam ensinamentos sobre os escândalos numa gaveta, junto com outros tantos ensinamentos de Jesus que parecem indecifráveis e incompreensíveis. E aí tem pessoas que leem a Bíblia e falam que não compreenderam. Né? Mas por que não compreenderam? Porque leram ao pé da letra. Então, é preciso o quê? Que a gente possa compreender o que o Mestre veio nos falar. E, graças a Deus, tivemos essa compreensão com a codificação espírita, né? Com o advento da doutrina espírita, que se encarregou de clarear o caminho da compreensão, trazendo chaves perdidas, abrindo portas para que o conhecimento pudesse adentrar o homem através do raciocínio e fincar terreno no coração do mesmo. Então, a doutrina espírita é essa doutrina cujos seus pilares são a razão, a lógica e o bom senso. Tudo que estiver fora da razão, da lógica e do bom senso não fazem parte dos pilares da doutrina espírita. Então a doutrina nos leva a raciocinar. E aí Zé Raul Teixeira falou um dia desse numa palestra que ser espírita não é para quem quer, né? É para quem aguenta, para quem pode, né?
Ou seja, por isso que muitas vezes a pessoa vem, adentra a casa espírita, recebe um tratamento, a espiritualidade realiza ali uma cura e a pessoa depois vai embora, né? Por quê? Porque raciocinar, né? Buscar abrir as portas do conhecimento, buscar as chaves perdidas, vão fazer o quê? Fincar em nossa mente, em nosso coração, os alicerces do Evangelho de Jesus. E aí não tem dogmas, né? E aí não tem frases milagrosas. E aí não existe milagre, né? Nós sabemos e a doutrina nos fala isso. Então é uma porta mais estreita, né? Seguir a doutrina espírita é ir pela porta mais estreita. Por isso muitos não conseguem. Não conseguiram nesta, vão conseguir em outra, né? Em outra encarnação, em outra existência. Clóvis, dá uma explicadinha, mais explicadinha pessoal, não sei se todo mundo tem conhecimento, o que é que a doutrina espírita fala sobre milagre, que você falou que não existe milagre. Muita gente não existe milagre. Eu tenho uma palestra sobre milagres na ótica espírita, já fiz, quando for convidado, vou apresentá-la, né, aqui. Aí ela vai ser mais extensa. Mas o que é milagre, né? Quando o Mestre Jesus vinha e impunha as suas mãos, né, sobre um doente, sobre alguém em sofrimento, e a pessoa recebia a cura, por quê? Era o magnetismo, era a energia que o Mestre Jesus tinha pela sua luminosidade, por vir de esferas espirituais superiores, então ele impunha as mãos e curava. Hoje tem médios que, na imposição das mãos, ocorre a cura. Na própria Igreja Católica, na renovação carismática, na imposição das mãos, na Igreja Evangélica, a mesma coisa. Então é o nosso magnetismo. Por isso que no Evangelho de João, Jesus fala, né? Vós sois deuses, deuses com D minúsculo. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas para fazer o que o Mestre fazia, nós temos que fazer o quê? Amar, fazer caridade, sermos benevolentes, sermos indulgentes. É essa a condição. E, infelizmente, nós ainda não conseguimos, né? Mas o milagre é esse magnetismo que vem do mundo espiritual e que se irradia sobre a pessoa, né? Nós temos outras formas, né? Nós que somos reikianos, né? A Mara a Neide, né? A Neide tem a imposição, né, das mãos no reiki. E ali a pessoa sente a energia, né? Então a energia não é exclusiva do médium espírita, é do médium da Umbanda, do médium do Candomblé, é da Igreja Católica, é do obreiro da Igreja Evangélica. Basta que o médium endireite seus caminhos, como falou o benfeitor espiritual na leitura, né? Então, para que eu possa ser um médium de boas qualidades, eu tenho que fazer o que a Neide falou na explicação da leitura. A minha reforma íntima, eu tenho que fazer a minha mudança interior. Então, o milagre é isso, né? E numa próxima fala, tem esse tema, né? Vou falar um pouco sobre esse tema. Deu para entender, né, o que é milagre na doutrina espírita, né? E o inferno nós já falamos, né?
são estados da alma, né? Aquilo que nós pensamos. Então, no sentido moderno, escândalo representa a exposição pública de ato indecoroso, fazendo com que a imagem de quem cometeu tal ato seja manchada e a reputação ante a sociedade caia em declínio. Todavia, se apreciarmos o sentido evangélico da palavra, ou seja, o sentido que Jesus quis lhe dar, vemos que a repercussão pública, a exposição do erro não é necessária. E às vezes nós colaboramos, né? Escândalo, então, assume a conotação de tudo que é consequência efetiva do mal praticado, mesmo abafado, escondido, camuflado, ele não deixa de ter uma repercussão ante as leis divinas, disparando um mecanismo de causa e efeito. Então, ou seja, né? Tudo aquilo que é um ato indecoroso, que vai manchar a imagem de uma pessoa, né? A reputação, ela vai cair em declínio perante o seu grupo social, perante a sociedade, é um escândalo. E isso vai de acordo com o que Jesus pregou? Não, né? Então, nós espíritas temos que agir ao contrário. Nós não devemos fazer coro, né? Tem pessoas que veem um determinado vídeo de violência, disso, daquilo, aí começa a disparar. Aí dispara nas suas redes sociais. Estamos fazendo escândalo. O espírita, né, não pode agir dessa forma. E aí o codificador fala, né? Reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações, visando a sua transformação moral. Moral no sentido de praticar o amor, de praticar a caridade, o perdão, a benevolência. É a moral nesse sentido, né? Então, o escândalo ele assume essa conotação de tudo que é consequência efetiva do mal praticado, mesmo abafado, escondido, camuflado, ele não deixa de ter uma repercussão diante das leis divinas e vai disparar o mecanismo da lei de causa e efeito. Aí tem uma fala aqui está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 26. Não há nada escondido, fala do Mestre Jesus, que não venha a ser revelado. Não existe nada oculto que não venha a ser conhecido. Então não adianta nós fazermos o mal pelas costas. Nada vai ficar oculto. Nada vai ficar às escondidas. Tudo será revelado. Pode passar 6 meses, pode passar 1 ano, pode passar 2 anos. Aí a justiça divina vai disparar o mecanismo de causa e efeito. O Clóvis disparou, o Clóvis fez calúnia contra a Neise. Lá na frente, o Clóvis vai ser caluniado. Aí não adianta eu chorar. É a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Então, todo o mal, né? O mal físico, o mal verbal, o mal, né, nos relacionamentos afetivos, tudo isso é contado na lei de ação e reação. Como que eu estou procedendo, né, com a pessoa que eu me relaciono? Eu a respeito, ela me respeita? Conta também, né? Conta também. Passei na rua, chutei o gato. Conta também. Além de contar na lei da terra, como crime, né? Conta na lei divina. Porque
Se tudo que está aqui é obra do Criador, tudo merece o nosso respeito, merece o nosso carinho e a nossa atenção. Então, um homem distinto, né? Um homem rico, um homem de boa reputação, comete um crime, um assassinato, e o crime não é resolvido, né? Ele nunca se faz exposto. Deixou de ter existido o crime? Não, né? O escândalo se fez, o mal efetivou-se. A ocultação do crime não torna este homem menos responsável pelo acontecido. Da mesma forma, dá-se com qualquer ato que resulte no sofrimento alheio. Então, nós temos o caso do goleiro Bruno, né, que matou a Elisa, né? O corpo não apareceu até hoje, não se sabe se foi julgado para os cães ou se concretou. Houve uma ocultação, né, do corpo, do crime, mas a justiça o condenou da mesma forma. Se a justiça terrena o condenou da mesma forma, a divina muito mais, né? Porque a justiça divina, ela não falha, ela é igual para todos, para nós espíritas, para os nossos irmãos católicos, para os nossos irmãos evangélicos. E aí, então, o escândalo deixou de existir porque eu fiz as escondidas? Não. O mal se efetivou, né? E aí, por ele estar oculto, pelo crime estar oculto, eu não sou menos responsável, né? Por quê? Porque aquele ato que eu pratiquei resultou o quê? No sofrimento alheio, né? No sofrimento de um irmão. E aí, novamente, vai disparar, né, a lei de ação em ação. E o Mestre Jesus disse, né, é necessário que haja escândalo. Vimos que o escândalo nada mais é do que um tropeço, o erro, é uma ação má. Então, todo erro, né, toda ação má é esse escândalo, né? E aí nós podemos, com esse erro, nos melhorarmos, né? Com esse erro, fazer o que está ali no cartaz, né? Não existe erro, existe aprendizado. Com esse erro nós podemos aprender. Não fazê-lo novamente. E se pensarmos que fomos criados simples e ignorantes e que o mal nada mais é que o fruto dessa ignorância, ou seja, o mal é resultado direto de nossa imperfeição, compreenderemos que, com verdade, Jesus colocou-nos apenas em nossa condição de seres em evolução, onde agir de forma desarmônica com as leis divinas expressa, na verdade, o livre-arbítrio que nos foi dado para traçar o próprio caminho, sendo que o ponto final, o destino, é o mesmo para todos, alcançar a perfeição. E aí aqui no livro Vida Feliz, né, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos fala que todos nós, né, sem distinção, estamos trilhando o caminho da felicidade e da perfeição, é o que fala aqui o texto, né? E quando Jesus nos apresenta, né, essa bem-aventurança aí, né, dos puros de coração, e que ele fala dos escândalos, ele nos coloca na condição de seres, né, de espíritos em evolução, nos chamando a atenção que quando nós agimos de forma contrária às leis divinas, né, nós estamos fazendo, na verdade, usando o nosso livre-arbítrio. Então, através do livre-arbítrio, eu posso fazer o bem ou o mal.
né? Através do meu livre-arbítrio, eu posso trilhar o caminho do bem e posso trilhar o caminho do mal. E esse caminho, né, tem como ponto final, né, o destino, né, entre aspas, né, porque na doutrina espírita também não tem destino, né, tem determinismo. E aí, no livro Amanhece, o benfeitor espiritual Emmanuel, ele fala do determinismo e do nosso livre-arbítrio, né? Então, determinismo. O Clóvis vai nascer na cidade de Guaçuí, lá no sul do Espírito Santo. Ele vai ter 7 irmãos, né? Ele vai passar por essas e essas etapas. Então, isso é determinismo, né? Está determinado, como está determinada a nossa hora de regressar ao mundo espiritual. E aí pode ser pobre, rico, que não tem jeito, o dinheiro não segura, né? Então, no livro, o benfeitor espiritual fala disso, né? Que não existe na doutrina espírita o destino, existe o determinismo, e dentro daquilo que foi determinado no nosso processo reencarnatório, nós, através do nosso livre-arbítrio, podemos mudar. Podemos trilhar um outro caminho e mudar aquilo que foi determinado para nós. E aí o resultado disso são frutos o quê? Das escolhas que nós fizermos, né? Então, se eu escolhi trilhar o caminho do bem, se eu escolhi trilhar o caminho, né, que o Mestre Jesus ensinou, né, que o Mestre Jesus nos deu a direção, eu vou estar fazendo boas escolhas, né? Se não, eu vou estar fazendo más escolhas, e aí a responsabilidade e os frutos dessa escolha eu tenho que aceitá-los. Então, o apóstolo Paulo fala, né, em tudo dai graça. Depois, mais na frente, ele fala, todas as coisas concorrem para o nosso bem. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso. O que o apóstolo quer falar para nós, né, sobre isso, né? Que em tudo temos que dar graça. Na doença, porque se a doença veio, é porque eu preciso daquele período para reflexão, para pensar, para endireitar os caminhos, né? Como nos falou o benfeitor espiritual na leitura. E em tudo dar graças, né? Quando o nosso salário melhora, quando nós ganhamos um presente, né, caro, vamos dar graças. Quando a dificuldade assolar a nossa vida, vamos dar graças. Porque todas as coisas concorrem para o nosso bem. Todas, né? E aí, não está no Evangelho, mas a gente usa muito essa fala, né? Que não cai uma folha da árvore sem a permissão do Criador. Se não cai sem a permissão do Criador, tudo que nos ocorre é porque nós precisamos passar por aquela etapa, pelaquela tempestade, né? É preciso vir a tempestade, vir, né? Como diz o padre Marcelo Rossi, né? As noites traiçoeiras, para que nós possamos ver ao amanhecer o brilho do sol. E aí, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, quando está muito quente, aí dá aquele temporal, aí a gente sente a limpeza, é porque limpa, né? Limpa, a espiritualidade se encarrega de
através daquele temporal, daquela tempestade, de fazer a limpeza fluídica gerada por quem? Por nós, pelos nossos pensamentos. Olha como que nós influenciamos, né? E aí a espiritualidade vem e vem a tempestade e faz aquela limpeza. Aí a gente sente o ar mais puro, mais respirável, né? Então, por isso, é a força, né, do nosso pensamento. E aí o benfeitor André Luiz fala que nós somos o resultado daquilo que nós pensamos e agimos, né? Então, se naturalmente somos livres para escolher, nossas escolhas vão variar de acordo com a realidade evolutiva de cada um. O que quer dizer isso? O que a doutrina nos fala sobre isso? Que nós temos que ser compreensivos com o outro, que nós temos que ter caridade para com o outro, que nós temos que ter empatia com o outro. Por quê? Porque nós somos livres para escolher, mas as escolhas vão variar de acordo com a realidade evolutiva de cada um. E aí, um dia desse, um amigo meu que é evangélico falou assim: você conversa com aquele rapaz, ele é médium lá da Umbanda. Mas se ele é médium da Umbanda, se a Umbanda existe na face da Terra, é porque tem seres, tem espíritos, que o grau evolutivo é para estar ali. Na doutrina espírita, nós sabemos que nós não precisamos de alucinógenos, nós não precisamos de remédios, nós não precisamos de bebida para ter o nosso canal mediúnico aberto, acessível, né? Aos mentores, aos benfeitores espirituais, mas existem ainda seres, né, que existem seres, né, que a realidade evolutiva é compatível. Por isso a doutrina espírita, por isso a Igreja Católica, por isso a Igreja Evangélica, por isso o budismo. É porque aquele irmão, nessa existência, no atual processo evolutivo dele, tem que estar ali. E nós temos que respeitar. Se nós não respeitarmos, se nós não tivermos essa benevolência, nós não estamos seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, quando nós optamos pelo mal, é porque o caminho nos parece mais correto naquele momento. A nossa visão curta da imperfeição nos leva a escolher a porta larga, né? Pois aparentemente a certa é a que nos oferece menos sacrifício a primeira instância. Então, nós fazemos isso, né? Às vezes a gente opta por um caminho que não vai nos trazer felicidade, porque aquele caminho parece mais correto naquele momento, né? Por quê? Porque nós temos a visão curta da nossa imperfeição. Os benfeitores, os mentores, não, né? Eles enxergam lá na frente, né? Nós não. Nós enxergamos no máximo, eu que estou aqui até lá no muro, né? Da casa vizinha. Vocês, até aqui na parede, né? A nossa visão curta. Aí nós escolhemos aquela porta larga, porque é a que vai oferecer menos sacrifício, né? Por isso que o Zé Raul Teixeira fala, né? Que a doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, para quem pode, né? Por causa justamente a gente não querer fazer sacrifício. Eu cheguei tarde, né? Eu vou ter que ir para a reunião doutrinária.
Ah, eu vou deixar para semana que vem. Não vem. Não vem. Então, por quê? É mais cômodo para mim, né? É menos sacrifício, né? Então, nós criamos mecanismos de justificativa para aquela tomada de decisão, obviamente baseados naquilo que nos é conveniente, sempre nos dando razão. Nós somos assim, né? Mesmo nós que estamos trilhando na seara espírita, é do espírito imperfeito, né? É do espírito que ainda está aqui no planeta de provas e expiações, né? A gente cria mecanismo para justificar aquela decisão. Ah, mas ó, eu falei aquilo com o meu amigo porque ele fez isso e isso. Ah, eu xinguei porque ele me agrediu verbalmente, né? A gente cria esses mecanismos para justificar naquilo que é conveniente para nós. E nós sempre vamos nos dar a razão, né? Se eu briguei com um amigo, e aí mesmo o amigo estando certo, vou falar não. Aí eu discuti com a Neide, né? Aí eu vou falar, mas a Neide está desequilibrada, né? A Neide, vocês não conversam com a Neide não, porque a Neide está desequilibrada. Às vezes quem está desequilibrado sou eu, né? E aí a gente sempre quer ter a razão. Então quando a gente faz o inverso, né? Busca compreender, busca o auxílio do alto, do mundo espiritual superior, dos mentores amigos, quando a gente busca endireitar os caminhos, nós vamos tendo essa visão mais ampla, né? Nós vamos buscando, alargando a nossa visão e buscando a porta mais estreita, né? A porta que vai nos conduzir ao reino. Então, pensemos assim, né? Eu não tenho dinheiro, ele tem, né? De sobra eu vou roubar, né? Aí eu acho uma carteira, né? Aí eu pego lá os R$2.000, né? Fulano é rico, né? Aí pego e jogo a carteira com os documentos para lá. Quem não tem justificativa para os seus erros, né? Elas fazem parte do quanto conseguimos enxergar no mundo, das relações humanas, de nós mesmos. Quem disse que errar é humano foi muito feliz. Realmente errar não está funcionando. Realmente errar é humano. Faz parte de nossas escolhas, do uso do livre-arbítrio. Permanecer no erro é burrice, diz o complemento da frase, dado por alguns. Permanecer no erro, né? Nos fala o doutrina espírita, é estagnar no caminho, é mostrar-se ainda cego à verdade, é afirmar a própria ignorância. Então nós justificamos, né? Aí há uns 2 meses atrás eu achei a carteira de uma vizinha, né? E aí eu não costumo acordar cedo no domingo, e naquele domingo, por uma casa, eu acordei cedo. E aí eu achei a carteira dela com todos os cartões de crédito dela, todos os documentos, e com R$780. E aí eu fui e esperei ela voltar, ela tinha ido para a praia, ficar 2 dias na praia, e entreguei a carteira. Porque a consciência cobra de nós, né? A gente que frequenta a doutrina, que tem conhecimento, né, dos princípios da doutrina, né, a gente caminha nessa direção. Então, quando lá fala que permanecer no erro é burrice, né, a doutrina espírita fala que não, né, que quando nós permanecemos no erro, não é burrice, é porque nós estamos estagnados, nós paramos a caminhada, né, nós ainda estamos cegos quanto à verdade, né. Nós estamos afirmando a nossa própria ignorância para o que funciona.
Então Jesus, né, ele deu o complemento à frase, né, dos escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Jesus, o nosso mestre, guia e modelo, veio nos ensinar e mostrar a possibilidade da prática. Tem em seu coração uma enorme compaixão por todos nós, fruto de seu imenso amor. Então Jesus complementa, né, que o escândalo é necessário, que as traições, que a maledicência, que tudo isso ainda precisa ter no planeta de provas e expiações, mas ai daquele que vem o escândalo. Por quê? Porque aquele que praticar o escândalo vai acionar a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então Jesus veio, através dessa fala, nos mostrar a possibilidade de nós praticarmos o inverso, né? De nós praticarmos o bem. Né? Por quê? Porque no coração enorme do Mestre Jesus, né, de compaixão por todos nós, né, fruto de quê? Né? Fruto do imenso amor dele por cada um de nós, né? Ele nos mostra esse caminho, né? O caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da caridade, o caminho de ser amigo um do outro, né? O caminho de buscar ser feliz e fazer os outros felizes, né? De não praticar o mal, mas praticar o bem. Porque o codificador fala, né, que nós vamos ser cobrados não só pelo mal que nós praticamos, né, mas pelo bem que nós deixamos de praticar. Então é isso que Jesus, né, fala nessa passagem, né, dos escândalos, né, que nós possamos, né, achei que não tinha, mas tem esse lindo. Jesus nos diz: ai daquele por quem veio o escândalo, ai daquele que tropeça em sua própria ignorância. Ele sabe da inevitável necessidade de erguermos após a queda, sabe que serão necessários alguns meios para despertarmos, sabe que muitas vezes, para compreendermos que aquilo que fizemos ao nosso próximo gera sofrimento e dor, precisamos vivenciar essa dor, senti-la em nosso peito, na tentativa de nos fazer acordar e continuar a caminhar. Então, o ensinamento do Mestre é sempre nesse sentido, né, da nossa elevação espiritual. E tudo aquilo que eu fizer o outro sofrer, eu também vou ter que sofrer, né? Tudo aquilo que eu fizer ao meu próximo, que vai gerar dor e sofrimento, eu vou receber dor e sofrimento. É a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. Então não há nesse sentido uma punição ao erro, e sim uma tentativa de despertar, derrubar as justificativas que construímos em torno de nós mesmos e mostrarmos que o que antes parecia o mais certo a fazer não passava de ilusão. Então Deus não pune, né? A doutrina espírita é claríssima nessa questão, né? Deus é um Pai justo, amoroso e bom, então Ele não pune. Simplesmente nós vamos receber de acordo com o que nós plantamos, né? O que nós plantamos, nós vamos colher. O que nós semeamos, nós vamos colher. Se eu semeei o mal, eu vou colher o mal. Se eu semeei o bem, eu vou colher o bem. Tem mais, né? Eu achei que não tinha. Então a reforma íntima exige de nós essa atitude enérgica, né? Essa luta. Então a reforma íntima que é uma luta contra a ignorância, né? E essa ignorância mãe de todos os males, não a ignorância do saber acadêmico, né? Mas a ignorância quanto ao bem, quanto à lei de amor, de caridade, né? E aí, quando nós praticamos a lei de amor e de caridade, nós vamos tirar de nós o egoísmo, o orgulho, a intolerância, né? que têm raízes profundas dentro de nós, né? O egoísmo, o orgulho, a intolerância
Será que eu não penso que só a doutrina espírita é certa? Então, quando eu penso dessa forma, eu estou sendo intolerante, né? Então, dessas expressões nasce o escândalo. Então, cortar a mão significa fechar o canal de expressão que acaba por ferir o próximo, eliminar o que em nossas vidas nos leva a cair. Então, todo o mal, tudo aquilo que nos leva a cair, nós temos que cortar, né? Então, escândalo vai exigir a reparação, como nós já falamos, né? A escolha é nossa. Uma vez lançado, né, o escândalo, nós teremos que arcar com a consequência desse escândalo diante do acionamento da lei de ação e reação. Então, que nós possamos refletir, né, nessa passagem do escândalo, né, procurar endireitar os nossos caminhos, né, trilhando a lei de amor, a lei do perdão e da caridade, né, que o Mestre Jesus, né, nos abençoe hoje e sempre. Obrigado a vocês pela paciência, né, de me ouvir, e uma boa noite a todos. Nós agradecemos, né, ao Clóvis, né, pelos esclarecimentos hoje, né, trazidos através dessa passagem aí do nosso Evangelho, que sempre gera dúvidas, né, realmente, né, as pessoas acham sempre que é o cortar fisicamente, né, e não é, né, é o cortar mais atitudes, né, é a modificação, como disse ali, né, a leitura preparatória, né. Então, sempre existem dois caminhos, né, nós queremos endireitar ou estragar o caminho, o que nós queremos fazer da nossa trilha, né? Então essa é o que a gente precisa pensar, né? Porque toda vez que a gente vem fazer uma palestra, né, a maioria que chega aqui sempre vai falar na reforma íntima, no livre-arbítrio, né? Coloca para nós a responsabilidade. Aí muitos fogem, né, porque não querem essa responsabilidade. Por isso que Raul fala, né? O Espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta, né? Porque as carapuças vão servindo a cada palestra que a gente ouve, a carapuça vai servindo em muitas coisas, né? Então nós agradecemos, né, por mais esse esclarecimento na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos. Vou fazer a nossa prece para a gente poder passar para a nossa segunda parte, né, para o nosso passe. Então que possamos nesse momento, cada um já na certeza de que hoje aqui nesta casa conseguiu receber fluidos benéficos, restauradores para as suas dores. Agradecemos a presença infinita desses amigos espirituais que aqui vêm nos incluir, nos ajudar e trazer esses fluidos benéficos e restauradores para o nosso corpo físico e espiritual. Que possamos, neste momento, levar a todos os hospitais, aos lares, aos presídios, aos países que se encontram em guerra, levar até eles fluidos de amor, para que possam enxergar que neste caminho que estão criando da guerra, a semeadura está sendo difícil. Que possamos levar nos hospitais o lenitivo, o remédio para os irmãos que se encontram. Envolve, Senhor, a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, que possamos pedir por acréscimo a magnificação das águas de todo o planeta, as que se encontram sobre a mesa em nossa casa, e que cada um de nós possa retornar ao seu lar, levando as boas energias e os fluidos que aqui receberam. E assim, com a permissão dos mentores amigos de nossa casa, a permissão de Raimundo Cristão, mentor desta casa, a
permissão de Jesus e de Deus nosso Pai, que possamos dar por encerrada mais uma reunião doutrinária na nossa casa espírita. Assim seja.